E vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir casos de destaque. E começamos com um destaque da 7ª turma. Um motorista vítima de acidente provocado por um colega de trabalho durante o expediente vai ser indenizado pela empresa. O motorista se lesionou durante o carregamento de um caminhão com caixas de luminárias. Ele contou que o colega deixou uma empilhadeira estacionada ao lado do caminhão e que, por isso, tropeçou, caiu sobre os equipamentos e lesionou um ombro e um braço. O acidente deixou o trabalhador incapacitado para a função de motorista. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que não ficou demonstrada a responsabilidade da empresa pelo acidente e reverteu a decisão de primeiro grau que havia deferido o pagamento de indenização por danos moral, estético e material ao empregado, no valor de R$30 mil. O caso chegou ao TST e o relator do recurso do motorista na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, apontou não haver dúvidas de que o acidente ocorreu nas dependências da empresa e no desenvolvimento regular da atividade dos empregados. O ministro citou os artigos 932 e 933 do Código Civil, que estabelecem que o empregador é responsável pelos atos lesivos praticados por seus empregados no exercício da função. Perante o direito do trabalho, a responsabilidade do empregador pela reparação do dano, no sentido mais abrangente, derivante de acidente de trabalho ou doença profissional, é regido pela regra do artigo 7º, inciso 18 da Constituição Brasileira, e por esse motivo não afasta também a aplicação dos artigos do Código Civil que disciplinam outras formas de responsabilidade, notadamente o artigo 932, inciso 3º, e artigo 933, segundo os quais o empregador é responsável pelos atos lesivos praticados por seus empregados no exercício de suas atividades ou em razão dela, ainda que não tenha concorrido com culpa para a ocorrência do evento danoso. Por unanimidade, os ministros da 7ª turma reconheceram a responsabilidade da empresa e concederam ao empregado a indenização por dano moral e material. A 5ª turma afastou a deserção de recurso ordinário do Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral de Pontal, em São Paulo. O sindicato havia efetuado o depósito recursal pela metade. O caso teve início em uma ação trabalhista ajuizada por um empregado admitido pelo sindicato para prestar serviços à Virálcool, empresa produtora de açúcar e álcool no interior de São Paulo. No processo, ele pedia o reconhecimento de vínculo de emprego, indenização por danos morais e adicional de insalubridade. Em primeiro grau, o sindicato foi condenado a indenizar o empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, ao julgar o caso, extinguiu o recurso do sindicato por deserção, tendo em vista que o depósito recursal havia sido pago pela metade. Segundo o TRT, a redução de 50% do valor do depósito recursal para pequenas e médias empresas, entidades sem fins lucrativos e empregadores domésticos, prevista na CLT, não se aplicava ao caso, porque o sindicato teria atuado como empregador. O Tribunal Regional justificou que, desse modo, não se tratava de entidades sem fins lucrativos. O sindicato recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, acolheu os argumentos da entidade, de que não há, no processo, registro de que o sindicato auferisse e distribuísse lucro. Considerando que os sindicatos, por lei, são considerados entidades sem fins lucrativos, inexistindo registro nos autos de que o recorrente auferisse e distribuísse lucros, diferentemente do que concluiu o egrégio TRT, faz jus o sindicato reclamado ao direito de recolher pela metade o depósito recursal, aqui nos termos do dispositivo invocado. Ainda segundo o relator, o direito persiste mesmo se o sindicato atuar como empregador, de acordo com o parágrafo 9º do artigo 899 da CLT. Ainda que atue como empregador, dado que o referido preceito tem como destinatárias as empresas ou entidades que, na condição de reclamadas,
detém tais características, dele não se extraindo a distinção feita pelo Tribunal Regional, razão pela qual, no meu entendimento, deve ser afastada de deserção aplicada ao recurso ordinário e recurso de revista, que eu voto no sentido de conhecer e prover. Por unanimidade, a turma acompanhou o voto do relator e afastou a deserção. Com isso, a turma determinou o retorno do processo ao TRT de origem para prosseguir no julgamento do recurso. E encerramos o nosso giro com o destaque da terceira turma. O Itaú Unibanco foi condenado por pedir que a empregada usasse a sensualidade para atrair clientes. A empregada alegou que ouvia do gerente regional que ela deveria usar a beleza, já que não tinha talento para atrair clientes. Disse ainda que ele exigia que ela usasse batom vermelho, salto mais alto e saia mais curta. Na reclamação trabalhista, a profissional afirmou que desenvolveu depressão e enfrentou problemas familiares por causa do assédio e que, por isso, pediu demissão. Com base no depoimento de testemunhas, o Banco Itaú foi condenado em primeiro grau ao pagamento de R$500 mil à empregada por dano moral. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, reduziu o valor para R$8 mil. A trabalhadora então entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, explicou que a indenização por dano moral tem conteúdo de interesse público, uma vez que se origina no princípio da dignidade da pessoa humana. O ministro ressaltou ainda que a fixação do valor deve levar em conta a dor e o prejuízo experimentados pela vítima, além do grau de culpa e a capacidade econômica do responsável pelo ato ilícito. Com base nesses parâmetros e nas particularidades do caso, que envolve a prática de assédio moral e sexual, o relator concluiu que o regional não foi razoável ao arbitrar o valor da condenação em R$8 mil. Em relação ao ilícito, está inferior ao que a nossa jurisprudência autoriza. O ministro Agra Belmonte acompanhou o relator. Ainda que esse valor não represente economicamente aquilo que a parte entende como compensação do dano, ele atende os valores médios que têm sido fixados. E nós precisamos, nessa Corte de Uniformização, seguir a jurisprudência. Dessa forma, os ministros aumentaram o valor da indenização para R$50 mil. A decisão foi unânime.